Que hoje, 9 de dezembro, é o Dia Internacional de Combate à Corrupção. E essa agenda já esteve em alta aqui no Brasil com o auge da Operação Lava Jato. Então, sobre os rumos dessa luta no país, nós vamos conversar a partir de agora com o ex-chefe da Força Tarefa e deputado federal eleito, Deltan Dallagnol, a quem agradecemos demais pela participação. Deputado, seja muito bem-vindo aqui à Jovem Pan News mais uma vez. Boa noite, eu que agradeço, uma honra, uma alegria sempre estar fazendo parte dos programas da Jovem Pan, estar com vocês, um privilégio, e estar podendo trazer assuntos de interesse público para a gente discutir, levar informação para os telespectadores, ouvintes da Jovem Pan, como vocês sempre fazem, né? Me somando a essa bela equipe de vocês. Perfeito. Permita-me chamá-lo a partir de agora de deputado. E é importante destacar também para a nossa audiência que o senhor integrou o Ministério Público por muito tempo, fez parte da Operação Lava Jato, possivelmente a mais conhecida e mais exitosa em relação ao combate à corrupção no país. Inclusive, em um de seus desdobramentos, chegou a prender Luiz Inácio Lula da Silva, presidente eleito do país. Deputado, qual a expectativa do senhor acerca do combate à corrupção no país a partir do dia 1º de janeiro de 2023? A expectativa, infelizmente, é das piores. A gente tem um quadro hoje em que um presidente que foi condenado por corrupção e depois teve sua condenação anulada por uma questão formal por tribunais, está assumindo o poder. É uma pessoa que esteve à frente não só do governo do país, mas do Partido dos Trabalhadores, e foi no governo do Partido dos Trabalhadores que a gente teve os maiores escândalos de corrupção da história do Brasil, Mensalão e depois Petrolão. E o que me preocupa não é só o passado, é também o presente. Porque quando Lula foi eleito, apesar de ter sido condenado, apesar de todas as evidências de uma corrupção avassaladora no seu governo, a leitura que eu tenho é de que se perdeu a vergonha da corrupção ou da aparência da corrupção, porque Lula, no seu discurso de posse, estava ao lado de um deputado cujo assessor foi preso com $100 mil na cueca. Além disso, ele indicou e nomeou para a comissão de transição, para a equipe de transição, 67 pessoas investigadas, delatadas ou até condenadas por corrupção. E também nesse período, depois da posse, ele viajou para o Egito, no jatinho, de um enrolado, de alguém que foi acusado criminalmente num desdobramento da Lava Jato. Então, eu tenho uma enorme preocupação de que um Mensalão, um Petrolão volte a acontecer. Não é fácil de descobrir, normalmente se descobrem anos depois. E o que poderia evitar isso seria uma estrutura de combate à corrupção muito firme, que hoje, infelizmente, não existe em razão dos desmontes promovidos pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Congresso Nacional ao longo dos últimos anos. Deputado, Paula Nobre falando, boa noite a você. Você acredita que pode ser feito... Boa noite. Você acredita que pode ser feita alguma manobra no governo Lula para camuflar alguma possível corrupção a partir do ano de 2023, a troca de algum nome, algo que possa ser negativo ali dentro da Câmara? Paulo, com certeza. A corrupção é um crime muito difícil de ser descoberto. Os contratos superfaturados, eles são disfarçados, não era fácil de pegar. Veja que a Petrobras superfaturou contratos por uma década e isso passou dentre os dedos do Tribunal de Contas da União. Um tribunal que hoje, aliás, está muito mais preocupado em perseguir quem trabalhou na Lava Jato do que punir as empreiteiras envolvidas em corrupção. Os processos delas estão lá há anos nas gavetas, se enrolando, enquanto o Tribunal de Contas conduziu processos a toque de caixa contra os atores da Lava Jato em ano eleitoral, quando a gente estava sendo candidato. Então, a gente vê hoje uma mudança em que quem combateu a corrupção está sendo perseguido e os corruptos retomaram posições de poder, várias pessoas investigadas, condenadas por corrupção retomaram posições de poder, várias condenações vêm sendo anuladas, as estruturas de combate à corrupção, como a prisão em segunda instância, a competência da Justiça Federal para processar a corrupção, a lei de improbidade administrativa foram destruídas ao longo dos últimos anos. Então, não me surpreenderia um novo grande escândalo de corrupção escondido ocorrer ao longo dos próximos anos e a gente só descobrir depois, lá na frente, daqui a 10, 15 anos. Qual é o modo de evitar isso, já que a gente está no Dia Internacional de Combate à Corrupção? Infelizmente, hoje a gente não tem muito o que comemorar, não. Hoje foi um dia de fracassos. Hoje foi um dia em que Haddad foi nomeado para o Ministério da Fazenda, em que a seleção brasileira perdeu no jogo da Copa, e é um dia em que a gente teria a comemorar no avanço do combate à corrupção, mas, como a gente vê,
a gente sofre e amarga com vários retrocessos e com a perspectiva de novos retrocessos se o Congresso Nacional não restabelecer uma estrutura adequada de combate à corrupção no país. Pois é, agora, deputado, aquele expediente de atender os desejos e os anseios dos partidos que fazem parte da base de um governo a integrantes dessa sigla não é novo. Isso a gente já viu em vários outros anos e gestões. Parece que isso deve acontecer a partir de 2023. Lula deve atender muitos partidos e entregar o comando de ministérios a membros dessas siglas. Esse hábito esconde a possibilidade de casos de corrupção voltarem às páginas dos jornais? O senhor, como parlamentar, entende que essa prática é perigosa? De que maneira o parlamento pode ajudar nesse combate? Legal. A indicação de pessoas, sejam parlamentares, sejam técnicos, para compor o governo, para fazer parte de um governo, é algo natural no sistema, é algo que é bom na democracia, desde que sejam pessoas capacitadas para as funções, e não alguém como a Haddad, que não tem a mínima condição de exercer uma função de ministro da Economia, um cargo extremamente que lida com matérias extremamente complexas, e quando eles já estão avançando uma PEC que todos os economistas, 95% dos economistas, apontam que vai ser um desastre para o país. Mas a indicação de pessoas, sejam políticos competentes, sejam pessoas da sociedade civil, técnicas competentes, ou mesmo políticas, mas que tenham conhecimento do assunto para liderar grandes ministérios, é algo normal da prática política. Qual é o problema? O problema é quando esse loteamento de cargos públicos acontece com o propósito de dividir o poder com finalidade de arrecadar propina, dividindo inclusive os percentuais que cada um vai arrecadar, como aconteceu no Petrolão. Então, o problema no Petrolão não era que o presidente indicava pessoas de diferentes partidos para chefiar órgãos públicos, para chefiar estatais como a Petrobras. O problema não era esse. O problema é que, além disso, existia um sistema de distribuição desses cargos com o objetivo de que em cada esfera, em cada órgão público se arrecadasse propina. E mais, o PT foi o primeiro partido do Brasil, ao que se tem notícia, pelo que se descobriu, que sistematizou a prática da corrupção. Então ele dizia, olha, você vai estar aqui na diretoria de abastecimento da Petrobras, ali você vai ganhar 1%, a diretoria de serviços é 2%, lá na diretoria internacional é 3%, e funciona a divisão do esquema assim assado. Essa é a nossa grande preocupação. Como já aconteceu no passado, e hoje, o ex-presidente Lula, nosso futuro presidente, assumindo o poder, ele tem uma garantia de impunidade, porque as regras de combate à corrupção, o sistema de combate à corrupção foi destruído. E ele não tem mais receio reputacional, porque mesmo depois de tudo o que aconteceu, ele foi eleito presidente, o meu receio é que tem todos os incentivos, todo um quadro, você tem a tempestade perfeita. E quando você olha os incentivos para os esquemas que existiram, qual foi o incentivo do mensalão? O governo do PT não tinha governabilidade, ele tinha minoria no Congresso, ele queria aprovar leis, e ele começou a cooptar pagando propina e fez contratos superfaturados e fez esquemas com bancos para arrecadar milhões para poder distribuir essa propina e investir nas campanhas eleitorais. Quando você olha para o Petrolão, qual foi o grande incentivo? O governo do PT não tinha governabilidade, queria perpetuar o seu poder e fez o mesmo sistema. Veja que hoje o governo do PT, de novo, é um governo sem governabilidade e, de novo, tem hoje a garantia da impunidade e não existe mais um risco reputacional, porque, mesmo acontecendo tudo o que aconteceu, Lula foi eleito novamente presidente da República. Então esse é o meu receio. É um receio que todos nós devemos ter. Deputado, a gente coloca os nossos comentaristas na conversa também e eu já começo com o Alfredo Scaff e a sua pergunta. Boa noite, deputado. Um prazer estar aqui contigo, conversando sobre esse tema. Eu gostaria de fazer a seguinte colocação. Nós não precisaríamos de uma mini-reforma constitucional para fortalecer os julgados do STJ, e eu justifico por quê. O STJ confirmou o acórdão do TRF4 em grande parte das decisões da Lava Jato. E, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal analisa uma matéria processual que já não cabia, na minha opinião, em sede de habeas corpus e praticamente aniquila o trabalho da jurisdição de Curitiba, do TRF4 e do STJ. Então, a pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: não caberia um fortalecimento do Poder Judiciário? E eu digo fortalecimento no seguinte sentido: não é diminuir competências do STF, de forma alguma, mas que o STJ tivesse a competência firmada nas questões de lei federal, porque nesse caso
O que aconteceu é que o STJ, como Tribunal Superior, foi atropelado em questão de habeas corpus. E uma outra coisa que eu gostaria de comentar com o senhor, que eu já comentei aqui no Jornal da Jovem Pan, é o seguinte: o juízo de primeiro grau de Curitiba não sumiu, desapareceu quando o acórdão do TRF4 substituiu a decisão do então juiz Sérgio Moro. Isto é, poderia ter sido atacado em sede de habeas corpus um comportamento pessoal de competência territorial ou de suspeição do juiz Sérgio Moro, quando o TRF4 já tinha cassado a sua decisão e aumentado a pena? Então eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho desse assunto, por favor. Legal, Alfredo. É um privilégio meu estar aqui com você, uma honra tremenda. E você tocou num ponto muito importante e que raramente é discutido publicamente, porque é um tema um pouco complexo, mas eu vou tentar simplificar para as pessoas. Vamos dizer que existe, no direito, tudo é discutível. É possível você defender uma posição A ou uma posição B para praticamente todos os assuntos. Então, quando você discute um assunto técnico como competência, se a competência é do Brasília ou é de Curitiba, por exemplo, é admissível que você tenha diferentes posições. E olha como é que o sistema brasileiro é desenhado. Então, a gente conduziu o caso em Curitiba e aí esse caso sobe para o tribunal. Vamos dizer que exista 50% numa questão discutível de chance do tribunal concordar com o juiz, com o Ministério Público, que a competência era Curitiba, e 50% de chance de discordar. Então, qual é a chance do Ministério Público e da sociedade levar? 50%, tá? Só que você ainda tem um STJ, uma terceira instância. E qual é a chance no STJ? Vamos dizer aí, que seja uma matéria discutível, que as pessoas se dividam em 50% e 50%. Qual é a chance no STJ? 50% quando chega lá. E no STF? Vamos dizer de novo, 50%. Agora tem uma peculiaridade do habeas corpus. Só cabe recurso para a defesa, não cabe recurso para o Ministério Público. Ou seja, isso significa que para o Ministério Público e a sociedade ganhar, quando tem qualquer matéria técnica discutível, o Ministério Público e a sociedade tem que ganhar na segunda, na terceira e na quarta instância. Quem conhece probabilidade sabe que você tem que multiplicar 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. Qual é a chance do Ministério Público ganhar? Qualquer que seja a questão controvertida em que as pessoas se dividem em 50% e 50%, a nossa chance de ganhar é de 1/8. Qualquer que seja a questão. E mais, se você tiver uma outra questão controvertida, a chance vai ser 1/8 vezes 1/8. Ou seja, o Ministério Público só vai ganhar a cada 64 casos. O nosso sistema, ele é desenhado para favorecer o réu. É uma bandidolatria, é uma cultura de você passar a mão na cabeça, você abrir um espaço. Não é ampla defesa, é garantia de impunidade. Ampla defesa todo mundo tem que ter. O sistema brasileiro garante impunidade. E aí tudo piora quando você insere o componente político. Quando os magistrados das altas cortes são indicadas politicamente, muitas vezes por quem eles estão processando, investigando, condenando, pelas pessoas cujos nomes estão nas capas dos processos que eles estão julgando. Aí tudo descamba. Eu concordo com você, a gente precisava não só... a gente precisava tirar uma instância de julgamento. Não tem país no mundo que tenha 4 instâncias. A gente precisava ter 3 instâncias de julgamento e raramente chegar à terceira. Nos Estados Unidos, o caso é julgado em primeira instância, só se pode recorrer em relação a algumas matérias para a segunda instância. Aqui no Brasil se recorre em relação a tudo, e raros casos, 100 casos por ano chegam à Suprema Corte. Aqui no Brasil a gente tem 4 instâncias, 100 mil casos por ano, não 100 casos. 100 mil casos por ano chegam à nossa Suprema Corte, diferentemente da dos Estados Unidos, que é 100 casos por ano. Então, a gente fica numa situação em que é impossível ganhar. Esse é o nosso sistema de combate à corrupção, é isso que a gente quer, é esse país que a gente quer construir para os nossos filhos. A gente precisa redesenhar esse sistema, a gente vai estar lutando por isso lá no Congresso Nacional. Você fez uma segunda questão no final, me perdoa, eu esqueci, eu me concentrei na primeira e perdi a segunda. Se quiser repetir, eu fico à disposição. Rapidamente, Scarpa. Não, com relação à cassação da decisão de primeiro grau, isto é, desapareceria o juízo de primeiro grau logo que publicado o acórdão do TRF4. Então, não se discutiria mais a questão do juiz Sérgio Moro com relação à suspeição, porque o TRF4 aumentou a pena e cassou a decisão de primeiro grau, que ficava valendo era a decisão do tribunal. Scarpa, a sua tese, esse argumento que você está apresentando é muito plausível. Qual é o argumento? Como é que funciona o sistema brasileiro? Quando um tribunal rejulga um caso por completo, porque os réus e o Ministério Público recorreram de tudo, como foi no caso Lula, o acórdão, ele substitui a sentença de primeiro grau. Então, ainda que alguém pudesse questionar, será que foi 100% imparcial o Moro? Gente, o réu aí, nesse caso, Lula, ele teve garantia de julgamento por 3 embargadores independentes da primeira instância
e cuja imparcialidade não foi questionada. Então, eu concordo com você, essa seria uma tese pela qual esse caso poderia ter sido salvo, mas eu acredito que nesse tipo de caso, envolvendo réus muito poderosos, a questão vai muito para além da técnica, Scaf. Jornal Jovem Pan, estamos entrevistando o deputado federal eleito Deltan Dallagnol. E agora seguimos com a pergunta do nosso analista Marcelo Suano. Deputado, boa noite, é uma honra poder conversar com o senhor por todo o trabalho que o senhor fez para a sociedade brasileira. Eu vou fazer uma pergunta em função da próxima legislatura. Disse que o Congresso tem aproximadamente 250 parlamentares, a Câmara dos Deputados tem aproximadamente 250 parlamentares que seriam de centro-direita e que, de certa forma, poderiam trazer impedimentos à governabilidade do governo ou do candidato eleito ou escolhido para a presidência da República a partir de 2023. A pergunta seria a seguinte: muito supostamente, parte expressiva desses 250 não configuram uma oposição. Entrarão lá por um processo de negociação. Eu gostaria de saber do senhor quais mecanismos o senhor acha que poderiam ser fortalecidos dentro do Congresso, especificamente na casa em que o senhor vai atuar. Quais seriam os mecanismos para trabalhar de uma maneira tal em que o combate à corrupção possa ser efetivado, seja realmente executado e que ele seja eficaz? Por incrível que pareça, tudo aquilo que foi feito na Lava Jato não se pode dizer que acabou produzindo o efeito, porque nós vimos que foi jogado fora por um sistema que está apodrecido ou mal estruturado. Levando em consideração ainda que é muito baixa a probabilidade de se usar dos mesmos recursos que a oposição fez neste momento contra as decisões, por exemplo, do presidente Bolsonaro, em que se recorria ao STF, e eu não acredito que haja probabilidade alta de que o STF aceite, por exemplo, uma provocação vinda do senhor. Quais seriam os mecanismos que poderiam ser utilizados para impedir que atos de corrupção sejam executados ou sejam transformados, construídos exatamente para aquela justificativa que o senhor apresentou, que é a que foi usada para qualquer coisa: governabilidade? Marcelo, suas perguntas são sensacionais, suas duas perguntas. A segunda é um tema central que a gente precisa discutir hoje, que é a esperança. Eu poderia resumir a tua segunda pergunta a esperança? A primeira pergunta é: vai existir realmente oposição? Veja, Marcelo, que as duas funções principais, teoricamente, do Poder Legislativo, dos congressistas, são legislar e fiscalizar o Poder Executivo. O problema é que quando você viaja pelo interior do estado, quando você é um candidato, você busca cidades, as coisas que as pessoas mais esperam de você são duas outras coisas: que você leve dinheiro para as cidades, em segundo lugar, que você despache pedidos da prefeitura nos ministérios. Isso por quê? Porque o sistema funciona assim. O sistema é fisiológico. O que as pessoas querem dizer quando dizem fisiológico? Funciona muito na base do toma lá da cá. Vou explicar um pouco melhor isso. Então, um parlamentar que se elegeu agora, o que ele quer? Ele quer se reeleger daqui a 4 anos. E para ele se reeleger, quando existe uma expectativa da sua base eleitoral, das cidades em que ele conseguiu o voto, de conseguir recursos, que ele leve recursos para lá, ele vai lá no governo, ele vai bater na porta do governo, ele vai pedir. E ele vai dizer: olha, tem mais recursos para levar para lá? Aí o governo vai dizer: olha, eu consigo aqui para você uma emenda para você levar lá para tua região, mas apoia os nossos projetos, vota de acordo, e vai anotar o nome dele lá no caderninho. Aí esse mesmo deputado vai lá pedir a aprovação de um pedido da prefeitura da cidade dele num ministério. O ministério vai dizer: olha, legal, a gente vai fazer isso aqui andar, mas vai escrever o nome dele no caderninho, ele ficou com o rabo preso lá. E aí ele vai levar esses recursos, vai levar o despacho daquela questão importante para o município lá, para o município, vai entregar aquilo e vai segurar o rabo dos vereadores, dos prefeitos, que vão receber aqueles recursos, aqueles benefícios locais, mas vão ficar devendo um favor para ele para ajudar a reeleger ele na próxima eleição. O problema é que aí os parlamentares possam a não efetivamente fazer um discernimento, um juízo crítico sobre o que é bom e o que é ruim para o Brasil, eles passam a estar de acordo com o governo. Então, embora, como você disse, 250 pessoas sejam conservadoras, pudessem estar na oposição, muitos vão entrar nesse jogo fisiológico. Muitos vão entrar e a gente não pode contar, basta você ver o que aconteceu no Senado agora. No Senado, uma maioria avassaladora aprovou uma PEC da transição, que é péssima para o país. A gente poderia falar um bom tempo disso, é péssima para o país, mas eu não vou me estender. Então, é o jogo que já aconteceu no Senado. Vamos ver o que vai acontecer na Câmara. O que vai acontecer agora vai ser um prenúncio, provavelmente, do que vai acontecer também na próxima legislatura. Em relação à sua segunda questão, o que a gente pode esperar do combate à corrupção para o futuro? Como mudar esse cenário quando você tem um sistema altamente fisiológico, que funciona muito com base no toma lá da cá?
Eu acredito que a gente precisa construir uma grande coalizão de pessoas, de entidades da sociedade civil em cima de reformas estruturantes do país, em cima de combate à corrupção, de reforma administrativa, de reforma tributária, para empurrar isso no parlamento ao longo de 2 anos. Se não funcionar ao longo de 2 anos isso, a gente precisa olhar para fora e fazer uma grande campanha de voto consciente para só colocar no parlamento pessoas, candidatos que se comprometam com essas pautas. Esse, ao meu ver, é uma estratégia que eu vejo hoje como viável, ou como eu vejo mais próxima da viável, para a gente empurrar reformas estruturantes que são necessárias para o Brasil. Pois é, deputado, para encerrar, queria pedir rapidamente a avaliação do senhor acerca do nome de Flávio Dino para comandar o Ministério da Justiça. A gente lembra que ele foi o governador do estado do Maranhão, senador eleito e também é ex-juiz, né? Acha que foi uma boa escolha? Não foi? Queria rapidamente suas impressões. Eu não conheço profundamente Flávio Dino e quais são as propostas dele para a área de segurança pública. Agora, o que me preocupa nessa área de segurança pública em relação ao PT, além da questão da corrupção, é a questão da bandidolatria, é a questão de você passar a mão na cabeça do criminoso. Veja que no último ano do governo Lula, o Lula ele fez um indulto que perdoava 2/3 da pena dos homicidas, de pessoas que praticaram homicídio simples, condenados a 5, 6 anos de prisão. Eles tiveram, gente, 2/3 da pena perdoada. O que me preocupa é que no decreto da Dilma, por exemplo, ela perdoava 80% da pena dos corruptos. Eles iam cumprir 1/5 da pena. O que me preocupa é que eles são contra a redução da maioridade penal, mesmo se você restringir a redução da maioridade penal para crimes hediondos, aqueles crimes gravíssimos. E a gente tem hoje uma situação em que grande parte dos crimes gravíssimos são cometidos por jovens próximos à idade de 18 anos mediante aliciamento das organizações criminosas. Tem um estudioso que fez um estudo muito bacana em que ele mostra o número de crimes praticados conforme a idade e tem uma curva ascendente até quase 18 anos. Depois dos 18 anos, o número de crimes por idade passa a diminuir. O que mostra, sim, que existem estruturas organizadas que jogam com a idade dos jovens para incentivá-los a praticar crimes em seu nome, porque eles vão estar presos no máximo 3 anos, em média aí coisa de 1 ano eles vão estar presos, quando o adulto ficaria 5, 6, 10 anos preso. E a pena é sim um importante desestímulo à prática de crimes, como aponta aliás esse estudo sobre o número de crimes praticados distribuídos por idade. Então, eu me preocupo muito com essa cultura que o Partido dos Trabalhadores tem, e eu falo com firmeza que ele tem, porque o PT não só fez aqueles indultos, mas em 2015, quando estava passando a PEC da redução da maioridade penal, foi o PT no Senado que foi muito contra e que barrou a passagem dessa PEC. E a PEC que tem hoje de redução de maioridade penal, ela restringe só para crimes hediondos e ainda estabelece que as pessoas com menos de 18 anos, uma vez condenadas, vão cumprir pena em estabelecimentos prisionais separados, o que afasta aquela preocupação de que eles seriam aliciados dentro dos presídios por organizações criminosas. Então eu tenho uma grande preocupação de que na área criminal exista o mesmo tipo de incentivos errados que o PT coloca na economia. Que é o desincentivo às pessoas que trabalham honestamente, que suam, que empreendem, e um incentivo para quem faz coisa errada, um incentivo para quem eventualmente se encosta, não está tão dedicado, não se aperfeiçoa tanto. Eu vejo a mesma lógica trabalhando dentro dos 2 sistemas. Deputado, espero que o novo ministro não faça a mesma coisa. E o senhor acha que essa é uma proposta dele no mandato? Eu não sei, como eu disse, eu desconheço. Agora eu tenho uma preocupação dessa visão ideológica do PT, que marca o PT, que é uma visão que, como o próprio fugiu agora o nome, o Roberto Mota sempre coloca, né, que é uma visão de bandidolatria, de vitimização do criminoso e de criminalização da polícia, dos órgãos de persecução estatal, que é uma inversão de valores. Perfeito. Combate à corrupção, possibilidade de mudança na legislação, além da expectativa para 2023, assuntos tratados com Deltan Dallagnol, deputado federal eleito. Muito obrigado pela participação, deputado. Volte mais vezes à Jovem Pan News e bom fim de semana. Obrigado, eu que agradeço e queria deixar um convite, se vocês me permitirem, para que todo mundo que nos acompanha nos siga nas redes sociais. A gente quer sempre estar estimulando o exercício da cidadania e levando questões importantes para o conhecimento da sociedade para que as pessoas possam melhor clamar por reformas boas e resistir a retrocessos. Às vezes as pessoas acham que as pessoas que estão no parlamento têm poder, eu vou ser um de 513, a grande verdade é que a força dos parlamentares é a força que vem da sociedade. É juntos, é com a sociedade junto conosco que a gente pode promover mudanças. Queria convidar todo mundo para estar lá no meu @DeltanDallagnol no Instagram. Um grande abraço, obrigado a todos e contem sempre comigo. Muito obrigado.